E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer aqui um vídeo de física e eu tô aqui no alojamento do Farias Brito. Primeiro vídeo aqui, tá, pessoal? Muito contente. Essa questão eu tirei da lista do professor Marcos Haroldo e é uma questão excelente para preparação para seletiva e para as ideias para Itaime. Então, olha só, pessoal. Uma colina esférica, cujo perfil é 1/4 de círculo de raio R, se projeta acima da superfície horizontal. Uma pequena arruela de massa mzinho foi colocada no topo da colina. E a arruela depende no topo da colina. Essa é uma velocidade inicial V0, o coeficiente de atrito com a colina e a arruela depende do ângulo, alfa de acordo com a lei igual a tangente de alfa. Ou seja, a força de atrito vai mudar com o ângulo. Essa questão, como ele vai mudar com o ângulo, vocês vão ver mais ideias diferentes aí, pessoal. Ideias bem diferentes. Após quanto tempo o corpo atingirá a superfície horizontal enquanto desce sem sair do escorregador? Ô, pessoal. Então, assim, eu primeiramente, no primeiro momento, você tem que começar escrevendo todas as forças que estão agindo aqui. Então, o primeiro passo. Então, primeiro passo. Escreva a força mais conhecida, a força peso, a força normal, e vocês concordam que vai ter aqui, ó, uma componente, uma componente radial do peso, ó. Essa aqui vai ser a componente radial e essa aqui vai ser a componente tangencial. E essas componentes vão ajudar na decomposição. Então acompanhe. Aqui nós temos o peso radial e aqui nós temos o peso tangencial, que seria a força que faz andar para frente, né? Só que acontece que tem uma força que faz andar para trás. Só que ele não vai, ela quer fazer andar para trás, mas nesse caso não vai. Que é a força de atrito. Primeiro nós temos a força normal, temos a força peso, temos a componente alcuma, que é o ângulo alfa, aqui também vai ser alfa e aqui também vai ser alfa. Então aqui vai valer mg de seno de alfa, seno alfa, e aqui vai valer mg vezes o cosseno alfa. E essa aqui, depois eu comento com vocês, é a força de atrito. O item A, né, como eu disse, ele quer saber o tempo que demora para esse bloquinho chegar aqui. Então, eu vou começar uma análise, tá? Essa análise vai ser assim, ó. Escreva a componente da direção radial. Como é que vai ser? Como esse corpo está acelerado, podemos pensar com um movimento circular uniformemente variado. E a subtração desse vetor radial com o vetor normal vai lhe oferecer a força centrípeta. Então, assim, massa vezes gravidade vezes o cosseno de alfa menos a normal, que não é muito legal trabalhar com força normal, por isso vou isolar ela, é igual a massa vezes a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta, eu vou fazer até um vídeo aqui no canal provando do zero como chegar nela, né? De um jeito muito legal. Tomara que dê certo esse vídeo. Que é V quadrado sobre R. É a aceleração centrípeta. Mas também tem vários vídeos no YouTube que falam sobre esse assunto de aceleração centrípeta. Olha, e se vocês olham a força normal? Você tira M em evidência, multiplica por -1, esse fica primeiro. Então, G cosseno alfa menos V quadrado sobre R. Essa é a força normal e que merece ser destacada, que ela tem um papel importantíssimo, pessoal. Um papel importantíssimo na decomposição tangencial. E agora? Vou fazer aqui, ó. Como é que vai ser o nosso
é a nossa dinâmica na direção tangencial. Então, a nossa dinâmica vai ser assim, ó. Como ele vai estar caindo, tem uma resultante, ou seja, uma massa vezes a aceleração tangencial. E esse resultante ele vai estar caindo. Então, como é um eixo X aqui, ele vai ficar a diferença de mg seno alfa com a força de atrito. Então, olha só. Isso vai ficar mg seno de alfa menos a força de atrito. Mas vocês concordam que a força de atrito é μ vezes o n. E vocês concordam que o enunciado disse que μ é tangente de alfa. E n não seria a equação 1? Então vamos desenvolver. Essa aqui é uma sacada muito importante para você ter nessa questão. Que, além disso, seria você isolar a aceleração tangencial. Que, aí sim, eu vou te mostrar o porquê que é muito importante. Vocês percebem que vai ficar assim, ó. Massa vezes a aceleração tangencial é o mg seno alfa menos a tangente, que é seno de alfa sobre cosseno de alfa, vezes a equação 1, que é a massa, vezes a gravidade vezes o cosseno de alfa menos v quadrado sobre r. Isso seria a massa vezes a aceleração tangencial. Como é diferente de zero, né? Nós dividimos por m em ambos os lados. E nós podemos isolar a aceleração tangencial, que vai ficar assim, ó. Vai ficar g vezes seno de alfa menos g, olha, vai cortar aqui, ó, vezes o seno de alfa. Menos com menos vai dar mais. V quadrado vezes o seno de alfa sobre R. Eu vou deixar até aqui pertinho para vocês perceberem o que tem seno sobre cosseno, tá? Ó, aqui corta, aqui corta. Isso aqui é a tangente de alfa. Então, nós obtemos mais uma expressão. A aceleração tangencial é V quadrado sobre R, e que está lembrando bastante, né, a aceleração centrípeta, né? Só que tem a tangente de alfa. Deixa eu explicar isso aqui. Então, isso aqui é a aceleração tangencial. Isso aqui em cima já foi embutido aqui, ó, na equação segunda equação. E assim, eu vou agora com vocês calcular um novo jeito dessa aceleração tangencial, utilizando conceitos de física e matemática, com cálculo. Então, assim, ó, aceleração tangencial, vocês concordam que é V vezes dV ds? Porque vocês sabem que o V é ds dt. Corta ds com ds, fica dV dt. Então, e lembrem que ds é r de alfa. Ou seja, significa que vocês concordam que isso é igual a isso. Então, V vezes dV sobre R de alfa é igual ao V quadrado sobre R vezes a tangente do ângulo alfa. Mas você pode dividir por V e, assim, tudo que depende da velocidade você vai deixar de um lado e tudo que depende do ângulo você vai deixar do outro. Você vai multiplicar cruzado, né? dVr é igual a R de alfa V vezes tangente, vou jogar dividindo. Então, como é que vai ficar nossa expressão? Vai ficar assim, ó, dV sobre V, olha aqui a expressão famosa, é igual a tangente de alfa. Não é tão famoso, mas não é difícil de demonstrar. Essa é a nossa expressão. E o que você faz com isso se você quer achar, no caso, a velocidade e o ângulo? Você vai integrar. Você vai integrar essa função, vamos dizer. Então você vai integrar da velocidade inicial à velocidade de dV sobre V, que é a mesma coisa
que é a integral de 0 a alfa, que dá a tangente de alfa do infinitesimal alfa. Então assim, eu já vou colocar o resultado pronto, porque muitos livros de cálculo têm a demonstração disso. Que depois de você ver essa demonstração, você vai chegar que é o ln de v sobre v0, resolvendo a integral vai dar isso, tá? É igual a integral da tangente, que é o ln de alfa, tá? Eu já fiz todos os parâmetros aqui, ó, porque aqui ele vai zerar. Então, essa é a nossa equação, que se você faz isso, você some com o ln. Né? Que tem a propriedade que se você faz exponencial do ln de alguma coisa, vai ser alguma coisa. Então, assim, vocês concordam que você vai isolar a velocidade em função de alfa. Então, a velocidade em função do ângulo vai ser v0 vezes, no caso, como eu mostrei, que eu esqueci aqui, pessoal, me perdoe, que aqui, isso aqui é igual, peraí que eu só me confundi, é normal. É o ln da secante de alfa. É isso aqui, tá? Esse é o valor da integral da tangente. Ou é o ln de menos módulo, se eu não me engano, do seno de alfa. Né? Esse resultado aqui é garantido. Porque eu vou deixar positivo. Então, v em função de alfa, agora eu posso fazer sobre cosseno de alfa. Então, assim, pessoal, eu vou circular isso aqui e nós podemos começar a questão agora. Agora, vamos começar item A. Qual que é o tempo? Eu vou escrever que V0 sobre cosseno de alfa é igual à definição de cálculo, né? Que é R vezes a velocidade angular. Que como vai variar, né? É d alfa dt. E, como são infinitesimais, você vai isolar o dt. E para você isolar o dt, você multiplica cruzado e passa o V0 dividindo. Então, isso é R sobre V0 vezes a cosseno de alfa de alfa. E isso aqui é o dt. Então, olha só. Qual que vai ser o tempo de escorregamento? Vai ser a gente integrar de 0 ao ângulo final. O ângulo final é metade de 90, que é π sobre 4. De R dividido por V0 vezes o cosseno de alfa de alfa. Isso aqui é igual a R sobre V0. A gente vai zerar aqui, né? E aqui vai ficar... Isso é depois, tá? Que eu só me adiantei. Integral de cosseno e seno. Varia de 0 a π sobre 4. E isso é R sobre V0 vezes o seno de 45 graus. Resumindo, o tempo para essa arruela escorregar é o raio dessa semicircunferência vezes a raiz de 2 dividido por 2 vezes a velocidade inicial. Esse é o tempo. E o que ele quer no item B? Qual o trabalho da força de atrito? Ou seja, já está muito mais fácil a partir de agora. Por quê? Nós sabemos que o trabalho total das forças conservativas é igual à variação de energia cinética. Ou seja, o trabalho total, que é o trabalho do peso, mais o trabalho do atrito, é igual à energia cinética final menos energia cinética inicial. Só que vocês concordam que a variação de energia cinética é 1/2 da massa vezes V final ao quadrado menos V inicial ao quadrado? E como a gente sabe que o ângulo final é 45 graus, eu prefiro usar graus, tá? Vocês chegam que a velocidade final, como a gente viu ali, é V0 sobre o cosseno do ângulo final. Que isso é V0 vezes raiz de 2. Ou seja, significa que a variação... Ó, eu vou fazer de cabeça, tá? Então, ó,
Como V final a gente elevar ao quadrado, vai ser V0 ao quadrado 2 menos V0, ou seja, vai ficar só V0 ao quadrado. Então isso é igual a 1/2 de mV0 ao quadrado. E bora calcular o trabalho do peso. O que é o trabalho? É a força vezes o deslocamento. Ou seja, é a força vezes o deslocamento. E esse deslocamento é o raio inicial menos, pensando na trigonometria, R cosseno de 45. Então, tira o R em evidência, mgr vezes 1 menos raiz de 2 sobre 2. Isolando o trabalho do atrito ali em cima, você passa tudo, o peso subtraindo ali, como está negativo, então vai ficar assim, ó. Trabalho de atrito, mv0 ao quadrado inicial, menos mgr 2 menos 6 de 2 sobre 2. Pessoal, é que o 1, né, ele vai ficar assim, né? 2 sobre 2. Pessoal, se tiver algum erro, escrevam lá nos comentários. Mas está verificado, né? Agora, vamos para o último e não menos importante, item C. E o item C diz assim: para quais valores de V0 o disco não sairá da superfície do escorregador? Ou seja, qual que é a condição para ele não sair da superfície? Para ele não sair, vocês têm que perceber que a normal agindo, ela tem que ser maior ou igual a 0. E se a gente impõe essa condição, depois, se vocês estão assistindo, verifique se é essa condição mesmo, né? Se não, escrevam lá, que n maior ou igual a 0. Ou seja, usando a equação 1, que de tanto usar, eu até já decorei, né? Que n, que é mg cosseno alfa menos v quadrado sobre r, aqui, ó. Viu? Isso aqui é maior ou também pode ser igual a 0. E vocês podem, né, fazer isso e daí vocês podem jogar para satisfazer a igualdade. Ou seja, g cosseno alfa maior ou igual, daí você impõe aquela fórmula ali, ó, v de alfa por 0 sobre cosseno alfa. Ou seja, v0 ao quadrado sobre r cosseno ao quadrado de alfa. E assim, você vai ter assim, ó, que ao multiplicar cruzado, v0 ao quadrado, né, a boquinha tá pro outro lado, é menor ou igual a gr cosseno, agora vai multiplicar de novo, né, ao cubo de alfa. O que essa inequação está dizendo? Pensa só um pouquinho, ó. Eu vou até escrever, ó. Com cosseno, ó, como cosseno ao cubo de alfa. Ó, pense, ó. Como cosseno ao cubo de alfa diminui quando alfa aumenta, né? Ó, tipo, quanto mais alfa aumenta nesse intervalo, o cosseno ao cubo de alfa vai estar diminuindo. Então, significa que a condição mais restritiva, então a parte mais restritiva, ou seja, mais difícil, ela vem quando alfa é o ângulo final. Só que assim, ó, então a gente pode escrever assim, ó. Ô pessoal, aqui estavam as minhas anotações passadas, tá? Vamos adicionar mais uma página. Então, assim, como a gente fez essa condição, a gente pode acabar escrevendo assim, ó. A gente tinha lá de antes que V0 ao quadrado é menor ou igual, ou GR vai estar o cubo, porque multiplicou, no cosseno ao cubo de 45. É a condição mais restritiva possível, que é a mesma coisa que GR raiz de 3 sobre 2 ao cubo. Vocês concordam que
Ah, tá. É raiz de 2, né? Com 45. Então, vocês concordam que isso aqui, ó, é raiz de 2 sobre 4 vezes GR. Então, assim, ó, podemos encerrar o item C, ó. Velocidade inicial é menor ou igual... Eu vou deixar assim, ó. A raiz quarta de 2 sobre 2 vezes o outro termo que eu tirei a raiz, tá? Porque ele tava ao quadrado ali, ó. Vezes a raiz da gravidade vezes o raio da calota esférica que tem um ângulo reto. Então é isso, pessoal. Espero que vocês gostaram desse vídeo. Eu venho trazendo mais conteúdos aqui de física para vocês. Então, essa foi a nossa questão do dia de dinâmica. Valeu, pessoal. Até a próxima aula, que eu acho que vai demonstrar a aceleração centrípeta. Valeu!